está de plantão na sua sala vermelha e chega para você um paciente em franca insuficiência respiratória. Ele está muito taquipneico, está usando musculatura acessória, tem retração de fúrcula, uso de musculatura intercostal, uso de musculatura abdominal. Ele tem crepitos, roncos na ausculta, uma ausculta ruim, difícil de ser exatamente definida, e você tem essa sensação de que esse paciente ele precisa ser entubado o quanto antes. Oi gente, aqui é a Júlia, eu sou médica emergencista em Brasília, e hoje eu quero falar com vocês sobre indicações de intubação no paciente idoso no departamento de emergência. É o tipo de situação que a gente tem que lidar constantemente no nosso trabalho. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a intubação não é o único procedimento que pode estabilizar esse paciente. Então, algumas vezes já chegaram os pacientes pra gente na sala vermelha com esse quadro de insuficiência respiratória, com essa indicação, acho que esse paciente precisa intubar, e aí todo mundo fica, né, cheio de adrenalina, cheio de energia avaliando o paciente com essa urgência, né, de que a gente precisa fazer a intubação agora. E como em muitas situações, né, na medicina de emergência, nem sempre isso é exatamente, né, nem sempre, né, a gente realmente tem que fazer uma intubação extremamente rápida, forçada a agir. E existem outros tratamentos também que a gente pode fazer que vai garantir proteção de via aérea para esse paciente, que vai melhorar o padrão respiratório desse paciente e que não vai precisar, e esse paciente não vai precisar passar pela intubação. Então, algumas vezes aconteceram da gente sentar o paciente, aspirar a via aérea, ofertar alguma medicação, broncodilatador, enfim, a depender do contexto, né, do quadro clínico, eventualmente colocar esse paciente em VNI, para uma manutenção, né, de proteção da via aérea. Então a gente não vai ofertar dieta por via oral para esse paciente, o paciente vai ficar com sonda nasentérica até esse paciente se recuperar, sempre mantendo cabeceira elevada, com aspiração de via aérea constante. Eventualmente, isso é o suficiente para a gente tratar esses pacientes. Então acho que principalmente no paciente idoso, a gente precisa ter um cuidado na hora de pensar se realmente é necessário fazer a intubação, porque a intubação em si é um procedimento arriscado que tem várias complicações, principalmente no paciente idoso. Então, e é isso assim, né? Então, nem sempre, não é que eu não queira fazer esse tratamento para esse paciente, mas é que realmente as outras coisas menos invasivas de fato são eficazes e são melhores nesse contexto. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Acho que entendendo que existe alternativa, né, em algumas situações, e eu acho que a primeira avaliação, então, tem que ser essa, você olhar para esse paciente e entender se existe alguma alternativa à intubação no tratamento desse paciente, enquanto você começa essa estabilização, avaliar o quadro clínico do paciente, por que ele está internado, por que ele descompensou tão rápido, tentar entender isso, né, qual que é a evolução clínica daquele quadro que esse paciente está, se ele é uma alteração permanente, se é uma alteração que tem realmente risco de piorar rápido, enfim, tudo isso vai depender da doença, né, do paciente, do quadro clínico, do basal dele. Então, depois que eu faço essa avaliação rápida e tento entender se, com o meu tratamento não invasivo, eu vou conseguir reverter o quadro desse paciente, aí sim eu vou pensar sobre esse paciente, então, tendo realmente essa indicação de intubação, como é que eu vou proceder com isso. E é muito difícil para o médico emergencista, porque a gente precisa ter uma conversa extremamente difícil num momento muito curto, né? Porque é isso, assim, é rápido e, né, a gente precisa tomar essa decisão rápida. Num paciente que eu não conheço, porque a gente não faz acompanhamento de paciente, né? Então sempre é um paciente novo e o paciente não conhece a gente, a família não conhece a gente, então a gente tem que criar essa ponte de confiança de forma rápida, né? Depois dessa análise rápida que a gente fez sobre o paciente e juntos, né, tomar essa decisão rápida, né? E às vezes a gente consegue fazer isso bem e às vezes não. Bom, depois que eu entendo, então, a real indicação de intubação desse paciente, a urgência disso, né, que eu descartei possibilidade da gente estabilizar esse quadro sem esse tratamento, pelo menos não de forma, pelo menos nessa avaliação inicial urgente, né, quando eu estou, então, confiante que esse paciente tem claramente uma indicação de intubação, aí a gente vai conversar com os familiares, com a família, para fazer essa decisão em conjunto, né. É muito importante que a gente tenha em mente que o tratamento que a gente vai fazer é pelo benefício do paciente. Então,
Então não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, a autonomia de ser médica e decidir alguma coisa, mas é porque o cerne, a gente faz o que a gente faz pelo bem do paciente. Então os interesses do paciente têm que estar em primeiro lugar. Então, nesse momento, eu vou conversar com os familiares, né? Porque o paciente claramente não tem condições, né, de ter uma decisão de forma clara e rápida num contexto desse, né? Se eu não tiver ninguém, né, a gente vai olhar no prontuário e vai tentar identificar no prontuário. E aí sim, não tem nada descrito no prontuário, não tem nenhum familiar. Bom, enfim, aí realmente a decisão ela passa a ser 100% do médico nesse contexto. E aí, pra gente poder ir conversar com a família, pra gente poder passar, então, pros familiares, né, todo esse contexto, toda essa urgência, toda essa gravidade, a gente precisa entender outra coisa, né? A gente precisa entender que a intubação, ela não é um tratamento 100% efetivo e maravilhoso. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que não é porque eu não vou intubar o paciente que ele vai morrer, necessariamente, né? Por mais que a gente imagine que isso tenha um risco de acontecer, meu gatinho aqui. Por mais que, então quer dizer que não é porque eu não vou intubar esse paciente que ele vai necessariamente morrer, e não é porque eu vou intubar o paciente que ele vai sobreviver, que eu vou garantir 100% de chance desse paciente sobreviver. Então, a gente precisa entender exatamente qual que é o benefício que a gente está ofertando para esses pacientes, para a gente entender se no contexto, né, daquela família, do que eles conhecem sobre o paciente, o que seria mais interessante para esse paciente especificamente. E aí você não pode perder de vista que o benefício, o objetivo é entender o que o paciente quer, não é o que a família quer, não é o que você quer, é o que o paciente acha que seria melhor para ele. E isso baseado na conversa, na cultura, nas escolhas que ele teve junto com a família. E da onde que vem, então, essa informação, né? Como é que a gente sabe, de forma segura, o quão bom ou quão ruim vai ser essa indicação de intubação para esses pacientes? E aí aqui entra, claro, a medicina baseada em evidência, então a gente vai procurar o que a gente tem na literatura. A nossa experiência pessoal é muito importante, só que ela é limitada, principalmente se você não tem o costume de ficar procurando o que acontece com o seu paciente depois que ele sai do departamento de emergência, o que é comum, né? Então, assim, não é comum o emergencista ficar, aliás, não faz parte do trabalho do emergencista acompanhar esse paciente depois, né? Então, ele vai para a UTI, ele vai seguir esse tratamento lá, e esse é um problema para nossa profissão, porque às vezes a gente perde realmente do nosso horizonte de fato a eficácia do nosso tratamento. Então a gente tem que ficar procurando ativamente. E essa também é uma sugestão que eu faço para quem está em início de carreira, ter esse costume, sabe, assim, eu acho que isso é importante pro resto da vida, eu faço isso com menos frequência, mas faço, de acompanhar o que acontece com o seu paciente, você ver se você acertou o seu diagnóstico ou não, e aí se o diagnóstico foi diferente, você tentar entender por que você não chegou nesse diagnóstico e, claro, a evolução desse paciente, o que aconteceu com ele. Porque a gente intuba e o paciente fica bem estável, né, e fica com a sensação de que esse tratamento é 100% efetivo, e nem sempre é. Bom, então parte da nossa decisão vem sim da nossa experiência, porém a gente precisa estar sempre ali setando, sempre ali reavaliando a nossa experiência. Então, quanto menos você faz isso, menos a sua experiência vai ser boa para essa indicação. Mas aonde a gente vai ter realmente maior segurança para avaliar são descrições da literatura, dos artigos, então trabalhos científicos que olharam para isso. A gente tem um estudo, eu vou colocar o link aqui no vídeo, mas é um estudo que avaliou o prognóstico dos pacientes acima de 60 anos que foram intubados no departamento de emergência. E esse é um estudo muito importante, ele foi publicado em 2018. E o que esse estudo então mostrou pra gente, né? Que a primeira coisa, pra gente não ficar tão pessimista, é que tem alguns pacientes idosos, né, principalmente super idoso, né, então paciente idoso acima de 60 anos, mas principalmente ali depois dos 80 anos, né, que são pacientes bem mais idosos. Então esses pacientes, eles podem sim sobreviver a uma intubação, não é todo paciente que vai falecer, né, que não vai suportar uma intubação. É claro que contextos e contextos, né, então depende de ter vaga de UTI, para qual UTI, etc., e do estado basal desse paciente. De cada 3 pacientes idosos intubados, 1 foi a óbito.
E dependendo quanto mais idoso, isso pode chegar até 50% ou mais de 50%. E além disso, eu acho que esse é um risco, né? Então, esse é um custo que a gente tem que apresentar. E o outro, que na minha opinião pessoal, isso é a minha opinião pessoal, é um custo ainda maior. De cada 10 pacientes que sobreviveram à intubação, 2 voltaram para casa com um estado neurológico próximo do que eles tinham antes da internação. A maior parte desses pacientes, eles foram ou para casas de repouso, enfim, porque é uma população, um contexto diferente da nossa, onde tem, né, disponibilidade de casas de repouso, ou o que seria isso, né, esses pacientes ficaram muito mais dependentes do que eles eram anteriormente. E esse é um custo, né, o quanto você aceita ter esse risco de pagar, ficando mais dependente para poder sobreviver a esse contexto. Então, acho que é muito importante a gente conhecer isso, leia esse estudo, né, para você dominar essas informações. É claro que a gente não vai passar isso exatamente, enfim, como está descrito no estudo, você precisa traduzir isso para a população com quem você vai conversar, mas quanto mais você domina esse conhecimento, fica mais fácil para você conseguir passar para a família, né, os riscos, né, o preço que esse paciente vai estar ali exposto, então, para juntos vocês tomarem essa decisão. E é muito interessante que você tente que essa seja uma decisão em conjunto, mesmo considerando que a decisão é do médico. É uma decisão médica, porém, com o foco no que seria mais interessante para o paciente, né? Nos valores do paciente. Então, com esse contexto, eu trago para vocês esse artigo que, para mim, realmente mudou, assim, melhorou muito a forma com que eu converso com a família. Para mim, ficou muito mais fácil ter essa conversa. É claro que sempre é difícil, mas me trouxe muitas ferramentas e me ajudou a tomar essa decisão de forma menos, onde eu não me sentisse insegura, assim, né? Que realmente ficou claro para mim como conversar, o que perguntar e como chegar nessa decisão. Claro que um artigo não é o suficiente, né? Mas é um excelente começo e para mim ele foi muito legal. Também vai estar aqui o link, tá? É um artigo, o nome do artigo então é como manejar, né? Como gerenciar essas conversas, né? Sobre no paciente idoso grave, né? No departamento de emergência com insuficiência respiratória. Estou aqui traduzindo, né? O nome do artigo. Ele foi publicado em 2020 na revista Annals of Emergency Medicine. E, ok. E aí, uma coisa que eu acho legal, assim, é que ele traz alguns exemplos, assim, do que falar. Eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Então, com esse contexto em mente, né, sobre a real efetividade e os riscos de uma intubação, e aí você vai adaptar isso ao seu paciente, então ele vai estar mais grave ou menos grave. Então, chegou um paciente, né, um paciente de 85 anos pra gente, em insuficiência respiratória. Eu avaliei esse paciente, a gente levou a cabeceira, aspirou, ausculta crépitos, roncos, o paciente está sonolento. Me parece que é um quadro, né? A gente vai fazer ultrassom, fazer raio-x, pode ser que eu consiga identificar rápido com ultrassom que é uma pneumonia, né? Uma pneumonia direita, provavelmente broncoaspirativa. Esse paciente é um paciente que estava internado com a gente por um quadro de um AVC. E aí eu avaliei esse paciente e eu determino, através dessa avaliação inicial, com gasometria, ultrassom, raio-x, que é uma pneumonia que demora para melhorar, então o paciente tem uma consolidação importante, não é uma coisa que vai melhorar rápido, e que agora ele está realmente em muito esforço respiratório, com alteração do nível de consciência, e eu não vou conseguir reverter isso rapidamente. Tentei ali com a minha estabilização inicial, não foi possível, ele continua em franco esforço respiratório. Então, fica claro para mim que a intubação poderia ser uma estratégia eficaz para esse paciente. Agora, é um paciente de 85 anos que teve um AVC. Eu preciso saber, assim, se para esse paciente o custo dessa intubação seria favorável ou não. Então, agora eu vou lá conversar com a família para entender, para informar a família da gravidade do paciente e para entender, então, os valores do paciente, não da família. E geralmente eu levo essa família para um local mais seguro, né? A gente, até pouco tempo atrás, a gente não tinha uma sala específica, a gente tinha um jardim dentro do hospital, né, que ficava atrás da sala vermelha. Geralmente eu levava a família lá,
sentava todo mundo. Agora a gente tem uma sala dedicada para ter essas conversas difíceis, o que foi muito bom para o nosso departamento de emergência. Então a gente senta, o ideal é você sentar, ficar na altura da família, e aí eu me apresento, né, claro. Então, gente, eu sou a doutora Júlia, sou médica responsável aqui pelo atendimento, né, do seu José, e eu gostaria de conversar com vocês sobre o quadro clínico do paciente e entender com vocês qual que é, junto, né, e peço que vocês me ajudem a entender qual que vai ser o melhor tratamento, então, para o seu José. Depois que eu me apresentei, né, eu pergunto quem são as pessoas, como eles estão relacionados, né, com o seu José. Então, o que vocês são do seu José? Eles se apresentam, sou parente, sou primo, irmão, filho, neto, etc, né, dependendo de quantas pessoas estiverem ali. E aí eu pergunto, né, o que vocês estão entendendo do que está acontecendo até agora? E essa é uma pergunta difícil, né, porque as pessoas estão muito ansiosas e elas querem ouvir, elas não querem falar. E é difícil a gente tentar falar, né, para elas que elas precisam de um momento ali para elas prestarem atenção. Que se você chegar falando, geralmente eles não estão conseguindo acompanhar tudo, né, porque tá todo mundo ansioso e a gente precisa diminuir essa energia, né, para ajudar eles a focarem no que a gente vai falar, né. E às vezes funciona, né? Essa abordagem funciona muito bem, às vezes não, tá? Então, às vezes eles realmente estão muito ansiosos e é muito interessante porque muitas vezes eles respondem assim, né? Não, ninguém falou nada com a gente, quando de fato não foi verdade, né? Eu sei que, principalmente o paciente que está internado, várias pessoas foram falar com a família e explicar, né, o que está acontecendo. Eventualmente não mesmo, né? Eu faço essa pergunta, né? O que vocês estão entendendo que está acontecendo com o seu José? O que vocês estão entendendo até agora? E aí eu espero. Então, às vezes eles vão falar, não, a gente não tá entendendo nada, ninguém conversou com a gente. Eu espero um pouquinho, aquele momento, né, de deixar, né, ficar à vontade com o silêncio, né, porque geralmente é isso que as pessoas precisam para falar. Eventualmente alguém vai falar, ele tá internado com AVC, e aí ele passou mal, e aí levaram ele pra sala vermelha, ninguém falou com a gente, ou então, enfim, né? E aí eles conversam isso, você deixa esse tempo, né, pra as pessoas, isso é pra ajudar as pessoas a se concentrarem no que você vai falar. E aí, eu, depois disso, né, que eu escuto, tento entender o quanto eles estão sabendo ou não, daí eu informo, olha, então, o seu José, ele estava internado, né, por um quadro de um AVC. Infelizmente, ele evoluiu com o que parece uma pneumonia, ele está com muita dificuldade para respirar e por esse motivo ele foi levado para a sala vermelha. O estado dele é muito grave e a gente precisa tomar algumas decisões sobre o tratamento agora e por isso eu preciso da ajuda de vocês para entender exatamente o que o seu José acha que seria o melhor para ele. Então, nós precisamos tomar uma decisão, né, que seja o melhor para o seu José. E aí a gente chega então na terceira etapa, né, onde a gente vai fazer uma tomada de decisão em conjunto, né, o iniciar, na verdade, né? Então a gente vai iniciar esse processo de alinhamento, onde você vai decidir baseado no que a família vai te informar, sempre em mente os desejos e os valores do paciente. E é importante você fazer com que isso seja feito, né, que a família entenda que vocês estão fazendo essa tomada de decisão juntos, né, que é uma coisa realmente compartilhada. Então, uma frase que a gente poderia usar é, olha, então, né, daqui pra frente, nós precisamos trabalhar juntos pra gente ir rápido, né, isso precisa ser feito logo, pra gente tomar uma decisão pro melhor, que vai ser melhor pro seu José. Agora a gente vai entrar na quarta etapa, né, que é entender qual que é o estado basal, né, do paciente. Então, todo tipo de funcionalidade que ele tinha antes desse quadro, para a gente entender exatamente se esse tratamento vai trazer um benefício para ele, né? Se, apesar dos riscos, esse tratamento vai trazer um benefício para ele ou não, ou se já pelo estado basal do paciente a gente vê que fazer um tratamento invasivo, na verdade, vai ser totalmente contra aquilo que seria o melhor para o paciente, né? Que não vai acrescentar nenhum valor positivo, né, para a história de vida dessa pessoa. E aí a gente vai perguntar, então, como que era o paciente antes dele ficar internado, né? E é muito interessante que, às vezes, as pessoas, nessa urgência de tentar responder isso, elas falam assim, normal, ele era normal, ele fazia tudo, e isso não é uma resposta suficiente, né? E aí a gente precisa ter paciência e saber exatamente como a gente vai
como que a gente vai especificar isso, né? Tentar entender isso. E geralmente eu começo perguntando assim, né? Então, como que ele era? Oi, boa tarde, eu sou a doutora Júlia, eu sou a médica responsável aqui pelo cuidado do seu José. O que vocês são dele? Sim. O que vocês estão entendendo do quadro do seu José até agora? Foi explicado quando ele foi internado? O que os médicos, o que os enfermeiros conversaram com vocês? Ok, seu José, infelizmente, né, ele estava internado por um quadro de AVC, ele agora está com um quadro compatível com pneumonia, é o que os exames, né, iniciais estão mostrando pra gente, então essa pneumonia está causando uma dificuldade para ele respirar e ele não respondeu ao tratamento inicial, isso significa que ele continua num estado de gravidade. A gente precisa, então, definir juntos qual que vai ser qual vai ser o melhor tratamento para ele, né? E aí eu gostaria de entender, para a gente tomar essa decisão juntos, né? Como que era o basal dele, né? Antes do seu José ficar internado, como que ele era no dia a dia? Então, o que ele fazia, né? Quais eram as atividades dele? Ele comia sozinho? Ele tomava banho sozinho? Como que era para ele caminhar? Qual que era a coisa que ele mais gostava de fazer no dia a dia? E aí, a gente vai entrar na etapa 5, né? Depois que a gente define, então, como que era o estado neurológico de independência desse paciente antes dele estar doente, para a gente entender, né, os riscos desse paciente. Agora a gente vai tentar entender os valores do paciente, né? Essa é uma parte realmente bem difícil. E dependendo de quem da família tá ali, quantas pessoas tá, isso vai ser mais fácil ou mais difícil, né? E aí a gente vai perguntar, né? O documento, o artigo, ele traz algumas perguntas que eu acho bem legal da gente tentar colocar, né, na nossa prática, né? Então, então, seu José, ele falou alguma coisa sobre que tipo de tratamento médico ele aceitaria receber ou não, né? Se o risco para o tratamento poderia ser deixar ele mais dependente, né, ou menos capaz de fazer uma atividade que ele gosta, do dia a dia, né, o quanto isso iria afetar ele, né? Como que afetaria ele, né? O que ele sentiria se esse tratamento deixasse ele mais restrito, mais dependente, se ele não conseguisse mais fazer essa atividade que ele gostava de fazer, né, no dia a dia? Como que ele iria se sentir com isso, né? Existe algum tipo de estado, né, que ele poderia ficar, que ele considera pior do que morrer, né? Eu sei que eu tô me repetindo aqui várias vezes, mas é porque realmente isso foi muito importante. E quando a gente vai conversar com a família, né, a família acha que ela que vai ter que decidir isso, né? E isso é um peso, né, para a família, né? E às vezes eles já chegam falando assim: olha, doutora, meu irmão, eu acho que a gente, se tiver que decidir, é melhor fazer tudo. Então, e aí mudar esse paradigma, às vezes deixa com que eles se sintam mais confortáveis para entender que não é sobre ele. Porque quando você vira para uma pessoa e fala assim, olha, você quer que entube o seu pai ou não? E aí, isso pode ser uma coisa que, né, parece que você está falando assim, você quer que deixe o seu pai morrer ou não? Então, é claro que ninguém vai falar que não quer que seja feito um tratamento invasivo, porque está sendo feito alguma coisa e sou eu que estou decidindo, então eu não quero deixar essa pessoa morrer ou eu não quero deixar essa pessoa sofrer. Então, a forma como a gente coloca é muito importante. E quando a gente vira isso, né, para o que o paciente queria, tentando entender realmente o que é melhor para o paciente, fica muito mais fácil. Então, quando eu viro para a família, né, e aí teve alguns momentos que isso aconteceu e foi tão claro, assim, né, que quando eu perguntava assim, o que você acha que ela gostaria, né? Então, como que ela se sentiria se depois dessa intubação ela ficasse mais dependente? E aí, não, ela não gostaria. Então, assim, olha, minha mãe, o meu pai já falou muitas vezes que não gostaria de ir para UTI, não gostaria de sofrer, não gostaria de ficar acamado, ter o risco de ficar acamado, dependente. Então esse tipo de tratamento não seria um tratamento alinhado com os valores, né, do meu parente, do meu pai. Claro que muitas vezes eles não vão conseguir falar com essas palavras tão
tão argumentadas, né, dessa forma, mas é mais ou menos isso que fica claro, assim. Então eu já consegui definir de forma muito clara, segura e confortável, junto com a família, que a intubação para esse paciente não era um procedimento de valor. E outra coisa que tem que ficar muito claro na sua cabeça é que não é porque você não vai intubar que você não vai tratar esse paciente, que você não vai fazer o melhor, inclusive para tentar prolongar a vida dele. Que a intubação é uma das formas de tratamento, só que é um tratamento de risco, e aí de maior risco nesse contexto, né? E aí é isso, né? Que o preço que aquele paciente não quer pagar esse preço pela oportunidade de viver mais tempo, né? E aí a gente vai tentar então um outro tratamento com um preço menor, que pode ser tão efetivo quanto, tá? Bom, e aí quando a gente decide isso, né? Então, quando a gente decide se essa intubação tem ou não valor para essa pessoa, né? Então, você se apresentou, você sabe quem que tá ali, quem são essas pessoas, como elas se relacionam com o paciente, você entende inicialmente o que eles estão entendendo, como que eles estão se sentindo com esse contexto inicial, você explica a gravidade, que é uma situação de gravidade, você pede ajuda para decidir, então, o que é o melhor para o paciente. E aí você pergunta como que era o estado basal do paciente para entender, né, ali os riscos que ele está correndo e o quanto esse tratamento invasivo vai agregar valor ou não, né, se é importante, porque às vezes fica muito claro que, né, num paciente extremamente emagrecido, acamado, já dependente, sem nenhum estado cognitivo, né? Então, para esse paciente, esse tipo de conversa não é nem necessário, você não faz parte da indicação de tratamento para esse paciente a intubação. De repente, isso fica muito claro aí. Ou não, né? Então, de repente, esse paciente, ele tem um casamento, né, de um neto que vai acontecer aí no próximo mês, que era uma coisa extremamente importante para ele, que ele daria qualquer coisa para poder viver, ele pagaria qualquer preço para ter a chance de viver, né, viver esse acontecimento. Então esse é um valor extremamente importante. Então viver mais alguns meses é um valor extremamente importante para esse paciente, ou não, né? Ou é um paciente que não gostaria de jeito nenhum de ficar dependente, então para ele pagaria qualquer preço para não correr esse risco, né? Então ele preferiria um tratamento menos arriscado, que tem uma menor chance de acontecer, né, do que a intubação, por exemplo. Então, depois que você entende esse contexto, depois que você entende quais são os valores do paciente, aí você resume isso para a família, né, para você mesmo, para a família, o que vai te ajudar, então, a refletir sobre isso. E aí você vai, então, informar a família qual é a sua tomada de decisão frente a esse quadro, a tudo isso. Então, a decisão realmente é médica, mas vocês chegam a isso juntos. E aí, quando você informa isso para a família, né, você vai entender se a família entendeu, né, todo esse contexto, o que é melhor, e às vezes isso... E é muito interessante, porque quando você segue esses passos, fica muito claro, e a família rapidamente concorda, assim, parece que fica todo mundo alerta e consciente, e assim, no mesmo, e confortável, né, você sente que parece até um alívio, né, pra família, quando a gente chega a essa tomada de decisões juntos, assim. Nem sempre acontece tão maravilhosamente assim, né, é claro que algumas vezes existem muitos conflitos, às vezes é um parente que tá longe, e aí, enfim, né, às vezes é a pessoa que tá ali, ela não quer se comprometer de jeito nenhum, e aí a decisão fica inteiramente sua. E a gente tem uma tendência, né, quando a decisão ela fica inteiramente, do ponto de vista médico, é pela vida, né, então a gente vai usar todos os custos ali para tentar prolongar a vida, então a gente vai agir dessa forma, e geralmente isso está relacionado a ser uma coisa invasiva. Então, nem sempre vai dar tudo certo, mas quando a gente usa esse passo, a maior parte das vezes realmente fica. E aí, vem algumas outras ferramentas de comunicação que é muito importante usar e também tem me ajudado muito a isso. Porque tem que ficar muito claro que não é porque a gente não vai entubar que a gente vai deixar de tratar o paciente, né? Não é isso. A única coisa que a gente está decidindo aqui é entre um tratamento mais agressivo e de mais risco e um tratamento menos agressivo e de menor risco. E aí, como é que eu coloco isso para a família, né? Depois que eu reflito. E aí, eu tenho usado exatamente as palavras do artigo. Então, eu vou ler aqui, tentar passar para vocês, porque realmente tem me ajudado muito. Então, é importante a gente lembrar que é um paciente grave, então o tratamento vai ser intensivo. Independente para que lado que eu tô indo, vai ser um tratamento intensivo.
mas o foco do tratamento que vai ser diferente. Então, num contexto, a gente vai usar um tratamento intensivo focado no conforto, né, para esse paciente, então de menor risco, mas mantendo o tratamento. E o outro vai ser um tratamento intensivo focado na cura. Então, a gente vai fazer de tudo para tentar, para essa pessoa viver mais tempo, mesmo que o preço seja extremamente alto. De acordo com o que a gente conversou aqui, né, do que vocês me falaram e refletindo sobre o que é melhor para o Sr. José, então eu vou recomendar um tratamento intensivo focado no conforto. Então a gente vai fazer o que é melhor, né? A gente vai continuar, a gente vai tratar essa pneumonia, a gente vai ofertar antibióticos, enfim, mas evitando qualquer coisa que cause desconforto para ele, traga algum risco, né, para ele desnecessário, e fazendo de tudo para ele se sentir bem e confortável. No segundo contexto, então, minha recomendação, então, vai ser que a gente faça um tratamento intensivo focado na cura da doença, né, então vai ser necessário fazer intubação, sedação, para que para que ele, né, nesse contexto, tenha uma chance maior de sobreviver a essa doença, apesar, né, desses riscos. Né? E aí a gente vê se a família concorda ou não com isso, né? Então, se não concordar, se ficar muitas dúvidas, um conflito, a gente vai ter que refazer isso, às vezes a gente vai ter que mudar a estratégia, né? Mas a maior parte das vezes eu percebo que realmente, quando a gente usa esse espaço e a gente resume, e aí a gente passa a nossa tomada de decisão, a família concorda, todo mundo entende, e aí fica muito claro que precisa ser feito, né? Então fica muito mais fácil pra gente também entender que, apesar de que é uma decisão médica, sou eu que estou decidindo e fazendo isso, o que eu vou fazer é pelo benefício do paciente. Então, nada mais justo do que os valores do paciente pesarem na minha decisão, no que eu vou decidir. Então, eu preciso que a família me ajude a entender o que é melhor para o paciente. Então, é isso, gente. Eu espero que essa conversa tenha ajudado vocês. Me fala aí, me conta aí o que vocês acharam, me dê feedback. Vou deixar aqui para vocês o link para os artigos. E é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês e até mais.